Josi, Boa noite, tudo bem, Feltrin? tudo bem? Eu espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Então, Josi, me fala, você é a esposa do Gustavo e você, qual é a sua relação com a Ana Hickman? Vamos lá. Primeiro, eu quero te agradecer o espaço, porque eu acho importante que as pessoas ouçam o terceiro lado da história, que é o lado dos credores, que é a situação que eu me encontro, né? A minha relação com... E entender um pouco essa saga que é para você conseguir reaver o seu dinheiro no meio dessa confusão toda, no meio desse monte de desinformação e vitimização, porque eu nunca vi tanto coitadinho em uma história só, né? Mas, em resumo, a minha relação com a marca... Ela nasce há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu decido empreender, investir na primeira unidade da Ana Hickman, da franquia Além do Olhar, by Ana Hickman. A primeira unidade que recebeu o nome dela fui eu que montei, um investimento de quase R$400 mil. E eu entendendo que a marca era bacana, enfim, que o projeto era bacana, investi. E durante os 4 anos eu vendi a operação agora, e durante os 4 anos de operação eu fui a unidade modelo, a unidade que serviu para a venda de todas as outras unidades, né, dessa franquia. Você foi a primeira franqueada? Fui a primeira franqueada do Além do Olhar by Ana Hickman, quando entrou o nome Ana Hickman. Não existia o Além do Olhar. Quando a Ana entrou na operação, eu fui a primeira franqueada dela aqui em São Paulo, na loja modelo. E era a loja top performance, né? Ficava sempre entre as 3 primeiras de resultado, uma operação muito redonda. Eu sempre tive muito cuidado com a marca, com ela também, porque ela fazia seus procedimentos lá. Eu sempre zelei muito pela marca, né? Então, começa aí com a franquia. Desculpa. Depois da franquia, em que momento que eu me torno aí credora deles, né? Em janeiro de 22, o Gustavo comentou que o irmão dele havia abordado ele falando a respeito de contrato de mútuo, se ele tinha interesse de fazer com ele, porque ele precisava levantar um capital, enfim, que vinha um negócio grande pela frente. E o Gustavo falou, não vou fazer contrato nenhum com você é meu irmão, eu te empresto, não precisa me devolver nada. Contrato de mútuo, para quem não sabe, é um contrato de empréstimo que você determina um percentual de juros a ser pago e depois como vai ser devolvido o principal. Quando o Gustavo me contou, eu tinha dinheiro e falei para ele, bom, eu me interesso, né? Porque meu dinheiro não está rendendo tanto, o rendimento do contrato não era nada absurdo, mas era melhor do que eu tinha, era bom para mim, era bom para eles iam pagar menos juros, seguro, enfim, se é bom para ambas as partes, fizemos o contrato e iniciamos ali esse negócio, esse negócio, né? É um empréstimo que você fez, então? É um empréstimo para eles, exato, em janeiro de 2022. Nesse momento, o Alexandre é o administrador da empresa, tem total poderes para isso. A gente fez um contrato, tudo assinado, tudo direitinho e sempre me pagou corretamente. Na data certa, os juros caíram na minha conta. E lembrando que os valores foram todos depositados na empresa Hickman Serviços. Eu recebia da Hickman Serviços e recebi da conta pessoal da Ana Hickman também o pagamento desses juros, tá? Começou em janeiro de 22, como fluiu muito bem, estava bom para mim. Em julho de 22 eu resolvi fazer mais um aporte nesse contrato, atingindo o valor de R$600 mil, e continuei recebendo. Normalmente o Alexandre sempre cumpriu os pagamentos. Quando chegou em maio de 2023, eu avisei ele que eu precisaria fazer o levantamento do principal, né? E olhando para a situação deles, não sabia de nada, vendo que meses anteriores eles tinham ido fazer uma viagem para a França, que é caríssima, né? Não vi nenhuma dificuldade financeira na família, né? Mas ali eu percebi que tinha uma dificuldade financeira, mas o Alexandre o tempo todo me atendia, me dava satisfações, me pagava, ia pagando os juros aos pouquinhos. Em momento algum eu fiquei sem retorno. Então, enquanto ele era administrador, para mim era claro que existia sim o interesse de pagamento. E eles iam pagar. Obviamente que iam, tinham total condição para isso. Olha o patrimônio que eles tinham, certamente isso aí é o quê? 2 salários da Ana, no máximo. Tinham total condição, estava muito tranquila em relação a isso. E ele sempre me atendeu, sempre me deu satisfações, né? Então, a gente ouve umas besteiras no meio do caminho, até eu recebi mensagem, né? Acabou a mamata, enfim. De fato, a mamata acabou não para mim, né? Porque eu não tenho um filho desse tamanho. Acabou para quem tem que me pagar, e a gente ainda tem que administrar esse tipo de comentário idiota ao longo ao longo dessa jornada de cobrança, né?
Bom, de maio até novembro, os pagamentos foram com mais dificuldades, mas eles aconteceram. Inclusive, em julho, eles fizeram uma viagem para... no sul, para... Gustavo, me ajuda? Gramado, que também não é uma viagem tão barata, né? E no meio da viagem eu liguei para ele falou comigo. Confesso que me incomodava um pouquinho, né? Essa situação, falei, peraí, tá com dificuldade, mas tá viajando, mas... Enfim, eu sabia que ia me pagar. Ele tinha um compromisso comigo. Ele fazia questão de me falar os contratos que davam lastro para a nossa negociação. Olha, José, eu tenho isso para receber, tal contrato para receber, que eu acho que é a maneira que um administrador correto deve conduzir a sua empresa, né? Quando chega em novembro, que acontece toda essa situação, a gente estava na casa de amigos, o Gustavo recebeu a ligação do Alexandre, falando que eles tinham brigado muito feio, que a Ana tinha chamado a polícia, a gente não entendeu nada. E no dia seguinte, ou o dia depois, não sei, o Gustavo fala com a Ana, e em momento algum se deu ênfase à agressão, porque todo mundo que conhece o casal sabe que isso não fazia o menor sentido, e pra gente ficou claro ali que foi o caminho que ela encontrou para dar fim ao casamento, criar coragem e dar fim ao casamento, que não é uma tarefa fácil. Eu também sou uma mulher divorciada, e eu sei que é difícil. Foi dessa maneira que ela criou coragem, e em nenhum momento, entre nós, família, amigos, essa questão de agressão foi levada a sério, porque a gente sabe o casal como é, né? E, deixa eu só perguntar, como que você está sendo tratada depois que isso aconteceu? O que a Ana fez para você, Josi? Então, aí que começa a situação, né? E aí a gente começa com aquelas conversas, destruiu minha vida, um péssimo administrador, me deixou afundada, tô sem dinheiro para gasolina, e aquela história toda, e ela falando com o Gustavo, e eu no telefone aqui em Viva Voz, e aí o Gustavo falou, Ana, você tem conhecimento que você deve para Josi, né? E aí foram 5 segundos de um choro tão intenso. Ai, que vergonha, meu Deus, eu tenho muita vergonha, eu vou pagar, eu vou assumir a administração das empresas, eu vendo tudo, mas não devo nada a ninguém, ela será a prioridade. Foi coisa assim de 5 segundos, de repente o choro parou e o assunto mudou. Eu achei um pouco estranho, quando desligou, eu falei, Gustavo, achei um pouco estranho o excesso desse choro, mas ela falou que tá com vergonha, ela vai me ligar. Se você tá com vergonha, se você quer pagar, você vai ligar, né? Falar, me desculpa, vou te pagar daqui a 5 anos, em 50 vezes, sei lá. Mas eu fui solidária à situação, falei, ela acabou de se divorciar, vamos dar o tempo dela, tal. Mandei uma mensagem amistosa, falando que lamentava, que estava à disposição, piriri pororó. E aí a gente começa a ser envolvido numa grande trama. A gente foi muito burro, e eu tenho que dar o braço a torcer que ela foi muito inteligente, porque a gente começou a ser abastecido com um monte de informação que fez com que a gente questionasse a idoneidade do Alexandre. E pra mim o que é certo é certo. É sério também? Depois eu falo a minha parte, deixa ela acabar, por favor. O que é certo é certo. E aí a gente começa a ouvir que ele faz parte de uma pirâmide. Eu estou olhando todos os meus extratos e eu vejo uma série de transferências para a Cláudia. Ora, quando ela fala isso, eu falei, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada. Como assim um monte de transferência para a Cláudia? Então eles são uma gangue mesmo. Então realmente ela é uma coitada. E o objetivo disso para nós era claro. Primeiro era ganhar tempo com a gente, que era credor. E segundo, deixar o Alexandre sem assistência. Porque uma pessoa sem assistência não consegue se defender. E de fato ele ficou. Todos nós viramos as costas para ele no sentido de apoio. Porque o Gustavo sempre deixou muito claro que o irmão dele teria lugar para comer, lugar para dormir e roupa lavada. Mas o que é certo é certo. E naquele momento nos parecia que a versão dela era a coerente, né? E ela recebeu o nosso apoio. E em cima de tudo isso a dívida continua. O problema tá ali. Mas eu tô sendo solícita, falando, não vou ficar cobrando a mulher, deixa ela resolver, vamos dar o tempo dela, tal. E aí as coisas vão acontecendo até que a gente começa a perceber que aquelas informações elas não fazem muito sentido, né? A gente começa a ouvir coisas do tipo que, para amigos, ela falando que eu também fazia parte dessa gangue, talvez, de pirâmide. Fala, peraí, aqui tá chorando e lá tá falando mal. E aí as mensagens num tom muito ligava, falava, eu estou sem dinheiro eu estou comendo arroz e carne moída. O Gustavo saiu daqui, falou, você quer que eu faça compra para você? Então eu olhei na hora e falei, mas eu como arroz e carne moída, tem algum problema com isso, né? Mas enfim, eu tô achando que tá passando do ponto. E o Gustavo, não, você não tá sendo bacana, ela tá sofrendo. Eu falei, olha, eu tô com o pé atrás, tem alguma coisa errada nessa história. E aí o ponto final, aí eu observo nesse meio do caminho que ela deixou de me seguir. Não que pra mim isso seja uma coisa importante, eu não trabalho com a internet. Mas o discurso não tá combinando, né? Você tá com vergonha, você vai pagar. Ela falou inúmeras vezes,
Você, Josi, Gustavo e minhas irmãs são prioridade, porque assim como o Gustavo fez empréstimo, as irmãs dela também fizeram, e o meu é nesse modelo de mútuo. Vocês serão prioridade. Escutei isso inúmeras vezes. E aí houve uma live com os franqueados. Se eu estiver falando muito, você me interrompe. Não, pode falar, Josi, pode falar. Houve uma live com os franqueados que eu participei. É bom lembrar que nesse contexto todo, eu continuo sendo uma franqueada dela. Eu continuo tendo negócio, carregando a marca dela e divulgando a marca dela, e sendo sócia dela nesse negócio. Teve uma live com os franqueados que a Ana fez questão de falar que estava tudo certo, que o Gustavo não tinha absolutamente nada a ver, que as franquias não tinham nada a ver, é uma empresa apartada, que ele seguiria na gestão. Nessa live ainda, que ele é o Dindo do meu filho, o Alezinho entrou na live, aquele chororô todo. Só que o Gustavo deixou claro que sim, que nada mudava profissionalmente, mas que ele era irmão do Alexandre, que de fome, de lugar para dormir, roupa lavada ele teria sempre, mas que o que é certo, mas que ele não tem nada a ver com essa história e que profissionalmente a vida seguiria. Houve essa live e a gente aguardando o momento em que todas essas provas que nos fez virar as costas para o Alexandre fossem apresentadas. Certo. E aí vem o inquérito policial e aí a gente é surpreendido com os inúmeros depósitos para a Cláudia. Era um depósito para a Cláudia em 1900 e bolinha, claramente objeto de algum contrato fechado, algum tipo de bonificação. Mas eu ouvi, eram vários. Como assim virou um? Não, ela abriu conta na Inglaterra com o Alexandre. E aí tudo aquilo que a gente ouviu, a gente entendeu que a gente foi enganado, né? E aí eu paro para pensar que a gente é muito idiota mesmo, porque uma pessoa que finge por a internet, a gente está falando dos últimos 10 anos, que finge na internet um relacionamento sensacional que não existe, o que fez a gente acreditar que naquele momento ela não está fingindo, o que faz acreditar que agora não é tudo uma mentira também. E aí passou até o Natal, ainda pairou aquela dúvida, mas do Natal, das festas de fim de ano, já ficaria difícil sustentar essa mentira, porque aí teve um encontro com o noivo dela, o grande amor da vida dela. Como é que você volta e explica tudo isso? E na volta ela cava uma briga com a minha sogra, na sequência com o Gustavo, e eu fico sem resposta. Tá. E eu fico sem resposta, e perdi o tempo, até o time de... Hoje eu estou tratando isso na esfera judicial. Comigo funciona assim, é um boi para não entrar numa briga, uma boiada inteira para não sair dela, né? Ela foi sem vergonha comigo, sim. Eu sou mulher, eu posso falar. A gente está falando de mulher para mulher aqui. Eu sou divorciada como ela, eu tenho 2 filhos, eu sou empresária, eu pago as minhas contas e eu tive que ficar assistindo palestras, dando palestras e fazendo 1000 coisas aqui, defendendo a mulher, pobre da mulher, mas eu também sou mulher. Né? Então, assim, você defende o universo e não senta para conversar comigo, sendo que eu dei toda a abertura para isso, né? E além disso, eu descobri nesse meio todo que algumas coisas que vocês falam, que para mim era a teoria da conspiração, que não existia, né? Porque a gente se mantém calada. E aí, só que de uns tempos para cá, tá incomodando muito esses posts, porque eles são provocativos. Não, Josi, ela tem equipes trabalhando. Não, é outra coisa que ela vai te explicar. Pode falar, desculpa. Eles parecem provocativos pra mim, sabe? Você tá me devendo, você não dá satisfação, você sabe que eu tô na luta como você, e aí você posta brindando as minhas conquistas. Que conquista? Tá devendo até as calcinhas. Conquista é pagar o que você deve. Comprando não sei o quê. Olha, minha bolsa de marca combina com meu sapato. Venda a sua bolsa, tenha um pingo de dignidade. Quando você deve alguém, e você quer pagar, você tem uma atitude diferente. E outra coisa, gente, eu não tenho credor preferido. Falar, cobre seu cunhado. Sim, os 2 me devem. Ocorre que o meu contrato é com a empresa deles. E quem tem poder de negociar, quem tem poder de pagar, é o administrador da empresa. E quem assumiu como administradora da empresa, justamente com o objetivo de regularizar tudo, foi a Ana. Então eu não tenho como falar com ele sobre isso. Seria uma bênção falar com ele sobre isso, porque a todo momento ele fala do desejo de pagar, como sempre pagou. Agora, fingir que não sabe, fingir que não viu o dinheiro entrou na sua conta, você me pagou da sua conta os juros, isso não cola pra mim. E finalizando, essa questão que eu falei da teoria da conspiração, que eu nunca acreditei, né? Falei, nossa, tem robôs de internet, a imprensa é comprada. Eu nunca tinha acreditado muito nisso, que pra mim a imprensa coloca o que dá ibope. Ela dava mais ibope que o Alexandre, eles iam colocar ela. Até que eu descobri que quando eu vou fazer qualquer tipo de comentário nos posts de alguns canais, o meu comentário é imediatamente apagado, e não importa o teor do comentário, porque eu não sou de ofender, nada disso. A gente lê que tem comentário xingando de tudo que é nome.
Vou dar um exemplo. Um dos comentários foi num post de que ela ia comprar uma nova casa. Eu respondi, nossa, informação de utilidade pública, já sei aonde eu vou fazer a penhora do meu contrato. E aí, imediatamente, foi ocultado. Eu falei, peraí, tá estranho isso aqui. Aí eu vou fazer um teste. Vou fazer um post, vou colar o mesmo texto num outro post de outra pessoa. E lá ficava. Isso aconteceu no post do Felipe Campos, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Isso aconteceu no Metrópolis. Isso aconteceu no Léo Dias. Eu fiz, já sabendo que ela ia ocultar. Eu já até falei, eu sei que você vai ocultar, mas eu quero que você saiba que eu tô de olho em você. E aí eu descobri que não é teoria da conspiração. De fato, qualquer pessoa que tenha algum elemento com prova para falar da conduta dela vai ser calado. Mas, para mim, isso não importa muito, porque a justiça não dá para calar. Ela pode até demorar e isso vai favorecer ela. Mas, no fim do dia, vai resolver. Esse é o meu... É nisso que eu acredito.